Oi galera, tudo na paz? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre julgo desigual e o perigo do namoro evangelístico. Antes de tudo, eu quero te explicar o que é o julgo tão falado na Bíblia, que muita gente eu sei que não conhece, sei que sabe o significado, mas sei que não conhece o que é o julgo. Julgo é uma peça de madeira, ela é feita de madeira, e ela é utilizada para unir dois bois para que eles andem em compasso, no mesmo compasso. Então aquela madeira ali, ela vai fazer com que aqueles dois bois andem juntos, da mesma forma. Enquanto esses bois trabalham na plantação, no arado, enfim, puxando carroça. O julgo desigual acontece quando um boi forte e um fraco puxam a carroça. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer com que a produtividade caia, porque um vai estar com mais força física e o outro não. Então, o trabalho deles não vai ter a excelência quando eram dois bois que estavam ali no mesmo compasso, que tinham o mesmo peso, que estavam da mesma forma, os dois fortes. E aí, isso tudo, você já explode assim a cabeça entendendo no que isso se encaixa no relacionamento. Eu sei que ninguém aqui é boi nem vaca, mas a ideia do julgo desigual dentro do relacionamento é quando duas pessoas carregam um relacionamento, uma forte e uma fraca. E aí eu vou te explicar mais ou menos no que essa é forte e no que essa é fraca. Se uma pessoa, por exemplo, ela é muito boa na vida financeira, ela é muito organizada, ela é muito controlada, mas ela casa com uma pessoa totalmente desorganizada, totalmente descontrolada, que acaba pegando o dinheiro da outra pessoa, né, das finanças da família, e acaba gastando no que não deve, a outra pessoa vai ser afetada pela desorganização dessa daqui, pela fraqueza dessa daqui, não é? Ou pode acontecer dessa daqui influenciar a outra pro bem, mas isso é muito raro. O mais fácil é a pessoa descontrolada ganhar sobre a outra. E aí, no casamento, vai acontecer o quê? Isso vai trazer várias consequências pro casamento, vai frustrar relacionamentos, muita coisa vai dar errado. E é isso que a Bíblia fala em relação ao julgo desigual. Muitos jovens pensam que namorar alguém de uma religião diferente ou com ideias diferentes, em relação, por exemplo, à família, em relação ao futuro, não é um perigo. Mas vejam, se a Bíblia já traz um conselho em relação a isso, por que a gente vai fazer diferente do que a Bíblia aconselha? A gente sabe que a Bíblia, ela é nossa regra de fé e prática. Se ela é nossa regra de fé e prática, ela aconselha a gente pra gente não cair em relação a algumas questões. E por que a gente vai negligenciar algo que a Bíblia já falou que é danoso pra nós? Aí em 2 Coríntios 2:14 diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Tem muita gente que associa essa parte dos incrédulos a só pessoas que não acreditam em Deus ou que não têm a mesma religião. Mas espera aí um pouquinho. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe da luz com as trevas? Aí o 15 continua dizendo assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Aí o 16 fala: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí, como eu disse antes, tem muita gente que resume esse versículo apenas a um relacionamento de uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é. Mas o julgo desigual, ele não se coloca apenas nessa posição. O julgo desigual, ele pode vir em qualquer questão de relacionamento. Seja um relacionamento de amizade ou até mesmo num relacionamento entre duas pessoas cristãs que elas não estão vivendo em concordância. Elas não estão tendo a mesma visão, elas não estão tendo a mesma direção em relação aos planos de Deus, enfim, aos preceitos do Senhor. Então existe muito julgo desigual também dentro da igreja. E muitas pessoas pensam que não. Existem muitos cristãos, por exemplo, que vivem uma vida como se eles não fossem cristãos. E eles são casados com pessoas que são cristãs e vivem uma vida de excelência cristã. Então, isso é um julgo desigual. O julgo desigual, ele não se resume apenas a você ser crente e a outra pessoa não ser. Ela se resume a você viver uma vida que não está em concordância com os preceitos de Deus. Duas pessoas diferentes que são uma só e vivem em discordância. Lá em Amós 3:3, diz assim: andarão dois juntos se não estiver entre eles acordo? Isso é em relação a tudo, minha gente. Isso é em relação à amizade. Por exemplo, você vai ter uma amizade, você como cristão, uma amizade que não quer saber de Deus, que te convida, por exemplo, para
ir para outros lugares que você não frequenta, que não respeita você como cristã, por que você vai viver com alguém assim, vai se relacionar, vai ser amigo de alguém assim? Então, duas pessoas não podem andar juntas se entre elas não estiver acordo. Duas pessoas não podem andar juntas se elas não tiverem concordância. Isso é o jugo desigual citado na Bíblia. Isso é o jugo desigual daqueles bois que a gente citou no começo. É uma pessoa ser forte espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, etc. E uma pessoa ser fraca. Só que aí, quando entra na questão espiritual, é muito mais complicado. Por quê? Porque como é que você vai servir a um Deus e a outra pessoa a um outro Deus? Isso é muito difícil quando vocês dois precisam ser um. Existem muitos perigos de viver o jugo desigual. Como eu falei na questão do namoro, o perigo do namoro evangelístico. Namoro evangelístico, minha gente, é aquela pessoa que é cristã, é da igreja, e namora com uma pessoa, sei lá, que é de outra religião ou que não é cristão, certo de que essa pessoa aqui que é da igreja vai converter a outra. Isso se chama namoro evangelístico. É como se você pensasse que por você estar se relacionando com ela, ela vai aceitar Jesus. E isso não existe, sabe? Namoro evangelístico é algo que é prejudicial. É algo que é mais fácil a outra pessoa te levar para longe de Deus. E o primeiro ponto de tudo isso se você se relaciona com alguém que não é cristão ou que é de outra religião, é porque você não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, segue a sua palavra e segue os seus princípios, vai entender o quanto é danoso você se relacionar com alguém de uma outra religião ou se relacionar com alguém que não é cristão. Um dos grandes perigos é, por exemplo, na criação dos filhos. O grande problema dos adolescentes, enfim, dos jovens de hoje em dia, é que eles só pensam no agora e esquecem do depois. Quando você namora, você precisa, se você for cristão, você precisa namorar para casar. Você precisa namorar pensando em construir uma família com aquela pessoa que tá ali do seu lado. Então, pensa comigo, se você vai construir uma família, consequentemente, você vai ter filhos. Mesmo que você diga, eu não quero ter filho, mas quem sabe daqui a um tempo você deseja ter filhos. E aí, imagina você criar os seus filhos com essa disparidade de ensinamentos. Porque pra ele, o que pode ser besteira pra ele, pra você é uma coisa séria. O que pra você é uma coisa santa, pra ele é uma coisa comum. Então, isso na criação dos filhos é muito danoso. E aí, interfere no quê? Na visão da família em relação ao casamento. Tem pessoas, por exemplo, que cresceram sem os preceitos de Deus e sem os ensinamentos bíblicos, que não vai ter uma visão de família. Tem pessoas que nascem até com uma visão boa de família, mas tem pessoas que não vai ter uma visão de família como você tem a visão. De você entender que vocês são um, de vocês entender que o Senhor tá ali, que o Senhor abençoa a família. E tudo isso, a outra pessoa pode ser que não entenda. Então, é danoso também você está se relacionando com alguém que não entende, que não tem a mesma visão espiritual que você, que não tem a mesma ideia de igreja, não tem a mesma ideia de comunidade cristã, que não tem a mesma ideia de família, que não tem a mesma ideia de casamento, que tem aquela ideia de que se o casamento, não deu certo, separa, não gosto mais, separa. Quando a gente, na verdade, é cristão, é orientado de uma forma diferente em relação à separação. A questão da partilhação da fé, eu coloquei essa palavra partilhação da fé, mas é tipo assim, é você casar e aí você querer um companheiro para ir à igreja e você não ter. Com o tempo, acredita no que eu tô dizendo, com o tempo, ele não vai querer uma vez, aí você vai, não vai querer duas, você vai. Com o tempo, isso vai ficar tão desgastante para você, porque para você vai ser mais importante estar com a sua família, com o seu marido, do que você ir à igreja. Porque você queria companhia, às vezes não é nem porque você não queria ir pra igreja, mas é porque você queria companhia pra estar vivendo aquele momento com ele. E aí ele não vai querer. Ele não vai entender, por exemplo, por que você ora tanto. Porque você acorda pra orar de madrugada. Ele não vai entender, ele vai te julgar porque você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele vai te julgar porque você ouve a voz de Deus, já que ele não acredita em Deus, ou até acredita, mas não tem um relacionamento com Deus, não entende o que é um relacionamento com Deus. E, gente, a gente precisa procurar pessoas que nos ensinem mais sobre Deus, sabe? Se você já tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, busque uma pessoa que tá do mesmo jeito que você. Não vai buscar alguém que tá menos. Menos que eu tô falando é assim, tá? Em relação à intimidade, em relação à fé, em relação a se dedicar a Deus. Porque isso vai ser danoso pra você lá na frente. Isso vai te puxar mais pra baixo do que te motivar pra cima. Tem a questão também das guerras espirituais que acontecem até dentro do casamento. E a questão do apoio que você vai ter. Porque você vai viver uma guerra praticamente só, né? Você e Deus, mas só em relação ao outro. Pra ele, talvez as coisas de Deus, ele não dê essa importância que você dá. Pra ele, talvez ele não tenha a mesma visão espiritual que você tenha. Talvez não, ele não vai ter.
E aí, isso dentro do casamento acaba que é ruim, porque a gente, quando casa, quer ter outra pessoa do nosso lado, a gente quer participar da vida dela e quer que ela participe da nossa vida. Então, por que que a gente vai escolher alguém que não partilhe da mesma fé que a nossa? Alguém que não tenha a mesma visão que a gente, alguém que não entenda o que é sentir a alegria do Espírito Santo, alguém que não entenda o que é você viver um relacionamento com Deus. Se uma pessoa não ama a Deus e não prioriza a Deus, ela não vai te priorizar. Porque ela não vai entender aquele princípio bíblico de que o homem precisa dar a vida pela mulher. O homem precisa amar com todo o amor a mulher. Tem muita coisa a ser falada sobre julgo desigual que eu não vou conseguir citar tudo nesse vídeo. Mas isso aqui é pelo menos um alerta para você que tá se engraçando ou pensando em se engraçar com alguém que não partilha da mesma fé que você, ou até que já se relaciona. Tem gente que já se relaciona com alguém da mesma fé e quando vai pensar em separar, pensa, poxa, mas ele pode aceitar Jesus, né? Mas ele isso, mas ele aquilo. Gente, às vezes a gente sofre pelas nossas próprias escolhas, às vezes não, todas as vezes. É consequência das nossas escolhas. Aí depois a gente não entende e fala, poxa Deus, por que eu tô passando por isso? Foi a sua escolha, foi você que escolheu assim. O grande perigo que eu vejo é que no namoro a gente não consegue ter essa visão ampla. No namoro a gente enxerga até aqui porque a gente tá muito ludibriado com quem a outra pessoa é, por a gente amar, por a gente desejar construir uma família. Então, tem detalhes que se perdem no meio do namoro. E isso pra mim é preocupante, porque existem muitas meninas que já vieram conversar comigo lá no Instagram, por exemplo, pedindo um conselho em relação a isso. E eu aconselhei baseado na Bíblia, dizendo, olha, eu acabaria, porque isso não é de Deus. Não adianta a gente dizer assim, mas Jesus, ele aceitou Jesus, depois ele, porque tem uma história de uma tia minha, que ele não era crente, aí ele aceitou a Jesus e ele hoje é uma bênção. Eu acredito nisso, mas só Jesus sabe o que ela passou para que ele aceitasse. Só Jesus sabe as consequências que ela viveu dentro do casamento dela para que isso acontecesse. Então escolham. Eu sei, gente, que tem gente que diz assim, mas os meninos da igreja às vezes é pior do que os meninos que estão fora. Mas aí é você escolher, pedir a orientação de Deus. Olha, se você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, Deus ele não vai deixar você enganado em relação a isso. É você priorizar as escolhas. É você priorizar realmente o que você... Deus, olha, eu quero te honrar, eu quero ter um casamento que te honre, eu quero ter um esposo que te honre. E Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a trazer para perto de você uma pessoa que realmente honre a ele. Então, assim, existe um grande perigo, não só no julgo desigual, já no casamento, porque aí já está no casamento, a forma de solução vai ser muito mais diferente. Mas quando tá no namoro, o perigo que existe no namoro evangelístico é gigante, é muito grande, é muito grande. Escolham com sabedoria, não coloquem, porque eu amo muito ele. Amor não leva ninguém a ter um casamento abençoado, não. A gente precisa amar, a gente precisa escolher uma pessoa que está diante de Deus, que segue os princípios de Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E isso tudo é importante, e isso tudo é precioso, e isso tudo é para ser lembrado, e é para ser falado, e é para ser discutido, e é para ser sim falado, porque tem muitos jovens se perdendo nessa ideia de que tá tudo bem e que ele vai aceitar e que vai ser lindo e que vai, graças a Deus. Não é certo, não é legal, não vai ser algo que vai trazer consequências positivas para sua vida. Olha, gente, para encerrar esse vídeo, eu queria dizer que eu tenho um livro, é um e-book. É um e-book que se chama Não Case Sem Antes Ler Esse Livro. Ele traz assuntos como esse aqui que eu discuti nesse vídeo, com princípios cristãos, com a cosmovisão cristã. Então eu espero mesmo que esse vídeo ajude você. Eu espero mesmo também que você se interesse em comprar o meu livro, tá aqui na descrição. Eu espero que esse livro, tanto esse vídeo quanto esse livro, abençoe a sua vida e te façam ter uma visão diferente acerca disso. Saibam que vocês podem sempre contar comigo, se você precisar conversar. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo, se acha esse assunto necessário. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, eu amo vocês.